Papai Pig é um dos personagens favoritos de muita gente que assiste Peppa Pig. Mas será que você poderia imaginar que a vida dele tem um lado oculto e triste? Paz. O Papai Pig é um dos adultos principais da série, mas acreditamos que os seus problemas começaram há muito tempo, quando ele ainda era uma criança. O motivo para pensarmos nisso são os seus pais. Você tem ideia de quem são os pais do Papai Pig? Já adiantamos que não são o vovô e a vovó Pig, porque eles são os pais da mamãe Pig, fazendo deles os avós maternos da Peppa. Agora, quanto aos avós paternos da Porquinha, que seriam os pais do Papai Pig, bem, eles nunca apareceram nesses mais de 20 anos em que o programa esteve no ar. Na verdade, esses dois nunca nem sequer foram citados. É como se os pais do Papai Pig nem existissem, mas sabemos que isso é impossível, porque ele precisa ter nascido de alguém. E isso levanta uma possibilidade sombria. Existe um segredo muito ruim envolvendo os pais do Papai Pig, tão ruim que ele nem mesmo quer se lembrar deles, e por isso sempre evita falar deles. Esse segredo pode ser que seus pais faleceram de forma trágica ou então o abandonaram, a ele e a seu irmão. De qualquer forma, a tragédia aconteceu quando o Papai Pig ainda era uma criança. Isso explicaria o motivo de eles não aparecerem nem mesmo em flashbacks de quando o Papai Pig era pequeno. Isso pode ser sombrio, mas não foi o único momento triste da vida do pai de Peppa. Nós ainda temos muito que falar sobre a verdade oculta que você precisa conhecer do Papai Pig. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Irmã Desaparecida. O programa já nos apresentou o irmão do Papai Pig, conhecido como Tio Pig, mas talvez ele também tenha uma irmã que, assim como seus pais, nunca foi citada, como se o pai da Peppa estivesse fingindo que ela nunca existiu. Caso esteja se perguntando o motivo de acharmos isso, basta dar uma olhada no escritório do Papai Pig. Se prestar atenção, vai ver que ele tem uma foto emoldurada de duas crianças idênticas a Peppa e ao George, mas as roupas delas são diferentes e a imagem está em preto e branco, como se fosse muito antiga. Por isso, não faz muito sentido que esses dois porquinhos realmente sejam a Peppa e o George. Na verdade, é muito mais lógico acreditar que o garotinho parecido com o George é o Papai Pig jovem. Afinal, eles são parecidos por serem pai e filho. Tudo bem que o Papai Pig apareceu como criança em flashbacks e não se parecia com essa imagem, mas aquele parecia ser ele alguns anos mais velho que o George, enquanto essa foto poderia ser dele na exata idade do George. Mas se esse na imagem era o Papai Pig, então quem é essa garota? Ela aparenta ser mais velha que o Papai Pig, então não pode ser a mamãe Pig jovem, porque ela é alguns anos mais nova que ele. Ou seja, tudo indica que essa menina misteriosa, parecida com a Peppa, é a irmã secreta do Papai Pig. Mas o que aconteceu com ela? A tia Dot, irmã da mamãe Pig, só demorou tanto para dar as caras por viver em outro país, mas ao menos já tinha sido citada antes, ao contrário dessa irmã do papai. Ou seja, assim como no caso dos avós paternos da Peppa, a sua tia por parte de pai também deve ter passado por uma situação tão traumática para o Papai Pig que ele resolveu agir como se ela nunca tivesse existido. Será que tanto a sua irmã quanto os seus pais perderam a vida em um mesmo acidente? Isso explicaria muita coisa. Perseguido por lobos. Nos tempos atuais, a coisa também não está muito boa para o Papai Pig. Se os problemas de sua infância foram os traumas, os problemas de sua vida adulta são realmente mortais. Estamos falando de lobos maus. Se você já ouviu falar da história dos 3 porquinhos, conhece o lobo mau que queria destruir a casa dos porquinhos com um sopro para devorá-los. E parece que isso também acontece no universo de Peppa Pig, uma vez que os membros da família Lobo já tomaram várias atitudes suspeitas. E parece que o alvo principal deles é sempre o Papai Pig. Inclusive, existem boas chances de seus pais e sua irmã terem sido devorados por lobos. Quando o pai da Peppa ajuda a construir a casa do Senhor Lobo, a forma que o lobo encontra para agradecê-lo é perguntar do que é feita a sua casa, com um sorriso maligno no rosto. O Papai Pig, felizmente, foi esperto e percebeu que ele tinha mais intenções, então respondeu que é feita de tijolos. Mesmo assim, no aniversário de Wendy Lobo, a mãe da garotinha teve coragem de também perguntar ao Papai Pig de que é feita a sua casa. Com ainda mais suspeitas, ele novamente respondeu que é de tijolos. Ela até insistiu para saber se é de palha, mas ele permaneceu com a mesma resposta: tijolos.
Quando revisitamos esses momentos, fica claro que a família Lobo tem planos de devorar a família Pig, e principalmente o pai da Peppa, provavelmente por ele ter bem mais carne que os outros por conta de seu barrigão. Ele demonstra saber lidar bem com os lobos, o que pode significar que já teve experiências ruins com esses seres no passado. Por isso, achamos que o Papai Pig perdeu seus pais e sua irmã para lobos. Se duvidar, foi a vovó Lobo que os devorou. Gostaria de ver essa conexão com o Papai Pig e a família Lobo sendo confirmada? Se sim, comente aqui embaixo, #LoboBarrigudo. Até agora, falamos das questões ocultas que nunca são faladas em voz alta, que apenas os mais atentos notam. Chegou a hora de falar de algo triste da vida do Papai Pig, que está presente em todos os episódios: a pança enorme dele. Vamos ser sinceros, não existe problema nenhum em o Papai Pig ser barrigudo. O problema está na forma como muitos fazem chacota de sua barriga, o que é bem curioso, já que todos os adultos homens de Peppa Pig são tão gordos quanto. Mas só o pai da porquinha é alvo de piadas, muitas delas sendo feitas pela própria Peppa. Sério, não são poucas as vezes que a Peppa fala sobre como seu pai tem um barrigão. No episódio em que o vovô Pig constrói uma casa da árvore para seus netos, ela até mesmo faz a senha para entrar na casa ser o barrigão do papai. Mesmo com o Papai Pig se sentindo magoado com isso, a Peppa o obriga a dizer isso para entrar. O pior é que a mamãe Pig e os vovós entram na brincadeira, o que só mostra que ninguém o respeita. Piada na televisão. Quando dizemos que ninguém respeita o Papai Pig, estamos falando sério, porque ele chegou até a se tornar uma piada nacional. Tudo começou quando o Sr. Batata estava apresentando seu programa de televisão e recebeu um desenho feito pela Peppa. Acontece que o desenho era um retrato do Papai Pig. Ao ver o tamanho de sua barriga, o Sr. Batata simplesmente disse que o Papai Pig precisa fazer uns exercícios. O pai da Peppa levou a piada na brincadeira, mas isso não foi algo muito legal de se dizer, e é possível que ele tenha ficado magoado no fundo. A verdade é que ninguém gostaria de ser feito de chacota em um programa que gosta, para todo mundo rir. É possível que o programa do Sr. Batata também seja transmitido em outros lugares do mundo, o que só piora, porque significaria que o Papai Pig se tornou uma piada internacional. Entalado. O Papai Pig não precisa se esforçar para ser zoado pelos outros. Mas, como se isso não bastasse, ele já passou muitas vezes por uma situação bem humilhante que só piora as piadas. Talvez você já tenha entendido que essa situação humilhante são todas as vezes em que o Papai Pig ficou preso em algum lugar por ter ficado entalado, já que sua barriga é muito grande. Isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas sim várias. Chegou a um ponto em que o Papai Pig até percebeu que isso era praticamente uma regra. No episódio Centro de Lazer, ele percebe que está prestes a passar por um buraco e que vai ficar entalado nele. Mesmo assim, o Papai Pig entrou no buraco e realmente ficou preso, como se essa fosse sua única escolha. E meio que isso é verdade, porque os roteiristas de Peppa Pig vão continuar fazendo ele ficar entalado em lugares apertados para que nós possamos rir dele. O Papai Pig está praticamente amaldiçoado. O botão de inscrição tá piscando só para você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. 100 estrelinhas. A infância do Papai Pig foi bem traumática, se nossas teorias sobre o pai e a irmã dele estiverem certas. Mas a própria série já mostrou um momento da juventude do Papai Pig que não foi muito bacana, no episódio A Estrela da Escolinha. Neste episódio, é mostrado que a Madame Gazela dá estrelas para recompensar quem fez um bom desenho. Mas a gente descobre que o Papai Pig nunca recebeu uma estrela dessas quando era pequeno, ao contrário da Mamãe Pig. Ele até mente dizendo que não se lembra quando a Peppa pergunta sobre as estrelas, por ter vergonha de nunca ter recebido uma. E isso é muito estranho, porque o desenho que o Papai Pig fez naquela idade era muito bem feito. Tanto a Peppa quanto a Suzy Ovelha elogiam a arte ao vê-la. Mesmo assim, ele nunca recebeu uma estrela durante todos os anos em que estudou naquela escola. Será que a Madame Gazela simplesmente não gostava do Papai Pig? Ela deu uma estrela a ele depois de todos esses anos, mas apenas porque a Peppa levou o desenho dele até a escola. Se a gente for realista, a Madame Gazela deve ter dado aquela estrela a Papai Pig apenas porque se sentiu pressionada. Mas ainda bem que ele recebeu,
porque nunca ter ganhado uma estrela o deixou magoado por todos esses anos. Bobão. Se as piadas feitas pra zoar o Papai Pig só zombassem de seu peso, a situação dele seria melhor. Mas tem outro problema. Os personagens muitas vezes riem dele por ele ser meio bobo. É claro que a Peppa é uma das que mais faz isso, tendo até o costume de chamá-lo de Papai Bobinho. O pior é que, apesar de ser muito inteligente e trabalhar no ramo da engenharia ou arquitetura, o Papai Pig é de fato meio bobo às vezes. Sério, enquanto tentava ensinar para as crianças como o cimento funciona, ele simplesmente entrou em uma poça de cimento e ficou preso dentro dela quando o cimento endureceu. Isso é um erro ridículo. Sem contar que Papai Pig não sabe fazer algumas coisas bem básicas, como colocar um quadro na parede. Ao tentar fazer isso, ele acabou causando um baita buraco na parede. Enquanto isso, a mamãe Pig conseguiu colocar o quadro em questão de segundos e sem nenhuma dificuldade. Inveja do tio Pig. O tio Pig é o irmão mais velho do Papai Pig, e os dois são bem parecidos. Mas as poucas diferenças são importantes. Por ser um pouco mais magro que o pai da Peppa, o tio Pig não sofre piadas envolvendo seu peso. Ele também é um pouco mais sério e, inclusive, não gosta de ser comparado com o irmão mais novo. Os dois parecem ter um bom relacionamento, mas essa coisa de não gostar de ser comparado faz com que nós nos perguntemos: será que o tio Pig, no fundo, não gosta muito do irmão mais novo? E será que o Papai Pig sente uma certa inveja de seu irmão mais velho? Até porque, querendo ou não, o tio Pig é basicamente uma versão melhorada dele. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!